Olá, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Heloísa Pedrosa. Esse é o Entre Mulheres TV. Sim, versão youtuber. Atenção, tchan, 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 tchan. Como assim? É só você prestar atenção no nosso cenário de hoje diferenciado, recorte de câmera diferenciado. Por quê? Porque eu convidei alguém que é aí do balacobaco, né? Ela é uma Instagrammer, não é ainda uma youtuber, mas ela vai contar pra gente um pouco sobre isso. E por que a gente tá assim tão pertinho? Porque ela é minha baby, minha filha. Apresento a vocês Luísa Pedrosa e hoje a gente vai conversar numa pegada do tal mãe, tal filha. Fiquem atentos. Lu, por que eu te trouxe aqui hoje para conversar com o meu público do Entre Mulheres TV? Bom, acho que para poder falar um pouco dessa diferença de idade, né? Eu que sou uma adolescente, você que é minha mãe, adulta, quarentona, né? Isso. E a gente veio falar um pouco, né? Mas qual é o teu projeto que me inspirou a trazer você? O Tal Mãe, Tal Filha, que a gente faz lá no Clube da Borboleta. Inclusive é muito bacana, a gente faz live, né? E, tipo, sempre abordando esse tema de mãe e filho, ou pai e filha, sabe? Filho, que é o adolescente e o adulto. Você que tá aí nos acompanhando, chama a sua meninada, põe aqui na tela com a gente, que hoje a gente vai ter um papo bem assim, divertido, transparente, pra ver se de repente o que você tava querendo falar pra sua turminha, eu vou falar, ou a Luísa vai falar, né, Lulu? É. Lu, filhota, a adolescência é um período que você passa por transformações. Sim. Mas eu já te contei que eu também, né? Como eu tenho 47 anos, eu sou uma mulher que tá vivendo transformações. Eu estou prestes a viver o processo de menopausa. E aí o que eu converso muito com a Lu, que às vezes ela vem me trazer questões sobre baixa autoestima, como a gente chama, ou a baixa estima, que é quando a pessoa tá com muitas dúvidas em relação a ser bonita, se ela... Ser bonita e ser bonita, é incrível. Ainda bem que eles têm só essa pergunta nessa fase, né, gente? Nós já temos ser bonita, ser rica. Lu, qual é a sua principal dúvida? Você se compara a quem? Você se compara a quê? Por que você não se sente bonita? Qual é a questão? Bom, eu acho que já começando assim, o mundo que a gente vive é muito tóxico. Então, acaba que, tipo assim, você não pode impedir o seu filho de ter o celular, claro, porque eu acho que é um direito dele ter um celular. Um direito dele, sei, Luísa. Não celular, mas tipo, poder... Já é parte da cultura, você quer dizer sobre isso. Sim, exatamente. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu vou usar o Instagram de exemplo. É uma rede social muito tóxica, porque o Instagram é uma rede social onde as pessoas são perfeitas. Sabe, a maioria dos Instagrams, das fotos, dos vídeos, não são vídeos, tipo assim, a pessoa, ela real, sabe? Que nem eu aqui, eu passei uma maquiagem, arrumei meu cabelo, mas essa não sou eu real, sabe? Não é como eu acordo, não é quando eu vou dormir, como eu vou dormir. E acaba que você vê aquilo e você fica assim, mas ué, por que eu não sou assim? Por que eu não tenho o cabelo dela, por que eu não tenho o corpo dela? Ou se não, nossa, por que eu não tenho isso, material, sabe? E acaba... Bom, eu não sei. Eu vou te escutando e dizendo que, por incrível que pareça, esse é um dilema de uma cultura como a nossa, né? Eu, como uma mulher madura, também sinto uma dificuldade muito grande e vivo, assim, é uma construção interna que eu desenvolvo, Lu, para não me ver cobrada o tempo todo. Primeiro, para ser jovem o tempo todo. O risco que eu corro é que, com a idade, a partir do momento que o meu rosto, o meu corpo começa a mostrar marcas do processo de envelhecimento, da mudança mesmo dos hormônios, da mudança que a gente vai sofrer, talvez do próprio cansaço, do próprio estresse, do próprio modo de vida, não é? E aí eu percebo que é isso mesmo, quando eu entro nas redes, a sensação que eu tenho é que o mundo de todo mundo é muito mais bonito que o meu, que as mulheres, é aquela coisa um pouco de assistir aquela mãezinha famosa que acabou de ganhar filhos, aí ela aparece no programa na sequência, super barriga chapada, e aí de repente vai introjetando em nós, mulheres, uma insegurança de que a sensação é que a outra mulher sempre tá muito mais bonita e mais jovem, e que a gente, por alguma razão, vai acabar não funcionando como uma moeda muito de troca, né? Como uma moeda muito aceita. É uma sensação muito ruim essa, e eu fico muito triste de perceber que você já é vítima desse tipo de situação.
Acaba que eu acredito que até o Vitor, às vezes, né, meu irmão O mais Vitor é o novo, meu menino de 8 anos, irmão da Lulu. acaba vivendo isso, mas não se comparando fisicamente, mas tipo, no jogo, às vezes ele vê a pessoa que tem dinheiro pra pôr O Robux, né? colocar gema no Free Fire, e fica pensando, poxa, por que a minha mãe não pode pôr 30 reais disso pra mim, sabe? E acaba sendo uma comparação. Tá aí uma pergunta bacana. Vamos conversar um pouco sobre o cenário dinheiro, né? A impressão que eu tenho é que a Luísa, de vez em quando, ela me vem com uns pedidos assim. Bom, faz o seu pedido em público. Como é que você conversa comigo? Pede olhando pra câmera. Como é que você vem falar pra mim? Mãe, me dá um iPhone. Me dá não, mãe, eu quero um iPhone. Qual? Então, pode ser o 11, o XR. Aí quando ela me vem com esse desejo, né? Eu olho pra ela e digo assim, poxa, minha filha, é muito caro, tá além do meu momento, né? E até porque se eu tiver que fazer esse investimento, esse iPhone não vai pra você. Ele vem pra mim. E então, parece até que eles pensam que o dinheiro cai do céu, gente. Você acha que o dinheiro cai do céu, Luísa? Gente, não. Eu vejo a minha mãe trabalhar, eu vejo a minha mãe correr atrás do que ela precisa, do que ela quer. E por isso eu vejo que dinheiro realmente não cai do céu. Sabe? Mas mesmo assim você acha legítimo fazer pedidos com esse valor? Sim, eu acho. Eu acho que eu mereço, sabe? O tanto que eu estudo, o que eu faço, sabe? Eu acho que às vezes é uma relação de tipo assim, eu mereço, sabe? Tá, entendi. Aí ela merece, ela empina a carroça aqui na nossa casa, ela cria a casa, ela fica irritada, ela fica mal-humorada. É gratuito. É muito chato, Lu, é muito chato. O que eu acho interessante como pais e mães, né? A gente, sim, eu me sinto... De uma maneira, eu me sinto diminuída. Toda vez que o pedido que a minha filha faz de uma necessidade dela, por mais idiota que seja, por mais babaca que seja, mas ela me coloca num conflito que é o fato de eu também não ser uma pessoa milionária ou uma pessoa financeiramente disponível a oferecer tudo que ela quer. Então, eu sinto que também essa relação de mãe e filhos, né, pais e filhos, sempre nos coloca naquela situação de ter que dar muitos nãos, muitos nãos, muitos nãos. Luísa, afinal de contas, eu passo ou não por chata? Passa. Gente, que pai nunca foi chamado de chata, nunca foi chato. Primeiro que receber o não é chato. É péssimo. Você não gosta de receber não, né? Acho que quem gosta de receber não, sabe? Eu acho que ninguém quando gosta. Quando eu falo que eu quero um iPhone, você fala não. Esse não é um não assim péssimo, sabe? E acaba que vocês sim se passam por chatos. E o que a gente faz para deixar de ser chato? Dá o que a gente quer. Eu acho que a Lu aqui traz pra gente um dos dilemas mais legais da relação dos pais e filhos. É que por mais que você tente ser uma pessoa muito legal, se eles estiverem nessa vibe mais materialista, de querer ir pra uma festa, de querer visitar uns amigos, a gente tá em uma época diferente hoje, mas a sensação que eu tenho é que eu só agrado ela se eu der o que ela quer. Logo, vamos entrar naquele outro assunto polêmico. Como colaborar com as tarefas de casa? Gente, eu acho que assim, olha, eu lavo louça em casa, cuido do meu cachorrinho. E por isso eu mereço iPhone, brincadeira. Pois é. Mas, Lu, né? como é pra você participar das tarefas de casa? De cara, eu vou denunciar a Luísa. A Luísa só vai fazer as coisas se eu ameaçar tirar dela o telefone ou derrubar a rede. Ela me estressa muito. Ela tem uma personalidade que eu acredito que eu tive dificuldade de colocar limites quando ela era mais criança. E hoje eu vejo ela muito mais assim, ela é imbatível, ela é reativa. Filha, o que acontece quando você sabe que eu preciso que você ajude a casa? Você acha que você não tem que ajudar? Qual é a questão? Não, gente, explica pra gente. Olha, eu entendo, assim, que é uma relação... Porque, tipo assim, querendo ou não, eu moro nessa casa de graça. E acaba que eu tenho que fazer alguma coisa pra meio que compensar. E ao mesmo tempo eu tenho que ajudar, porque que nem eu vejo você trabalhando. E tipo, eu acho que você tem que mostrar isso pro seu filho. Em vez de você dar um não assim na cara dele, apontando o dedo e falando, não, você não vai fazer isso, você não vai ganhar isso, você explica o porquê do não, sabe? Por exemplo, eu pedi o iPhone e você, não, Luiz, eu não tenho uma condição financeira pra assumir R$400 por mês pra gastar um celular. E então, aí eu tipo, beleza, mas é um negócio que eu quero custar R$100. E eu penso assim, que nem eu faço acordos com você. Mãe, se eu limpar hoje pipipipopopô, aí você deixa eu fazer tal coisa? É uma troca, mas
né? Existe. Isso tudo que ela traz pra vocês, vou denunciar também. Eu acho a Luísa, assim, uma pessoa boa pra conversar e pra negociar. Mas daqui meia hora, daqui uma hora, ela cai num certo desânimo, ou então ela fica hipnotizada pela conversa com as amigas, ou porque de repente ela entra numa partida de jogo, sendo num horário que ela pode fazer isso. Porque a Lu tem os horários de estudar, tem os horários de acordar e organizar a vida dela. Mas eu, como mãe, fico bastante preocupada, porque eu vejo nela uma forma de ver o mundo em que realmente ela não é parte do projeto que a gente desenvolve. Então, tem que ficar toda hora lembrando: Lu, você já vai levar o cachorro? Lu, não sei o que, vai lavar a louça. Você sabe que isso enche o saco, Luísa? Enche muito o saco. Não sei você de casa, mas o meu enche pra caramba. Mas uma coisa que eu queria falar pra você, pai, em você mãe que tá assistindo. Não é minha defesa, mas de todos os adolescentes, crianças que estão ouvindo aqui. É o seguinte, quando vocês falam, vai lavar a louça, vocês chegam lá, sempre pegam a gente de surpresa, como você falou. Pode ser que a gente tá no meio de uma conversa com o nosso amigo, com a nossa amiga, tá no meio de uma partida, e eu acho que você tem que fazer, por exemplo, olha, em 5 minutos você encerra e você volta depois de 20 ou depois que você lavar o banheiro, você volta a conversar com sua amiga. Eu acho que a Luísa você me traz uma questão que vale a pena a gente refletir. Eu quase sempre, como eu tô na minha rotina, e a gente tem, como eu brinquei desde o começo aqui do programa, a ideia não é só fique bonita, né? Fique bonita, fique rica, fique magra, tem muita cobrança. E eu sinto que na maioria das vezes eu venho com uma certa descarga, eu venho com uma certa pressão que eu jogo pra cima dela, pra cima do Vitor. Eu sinto que é como se eu dissesse assim: poxa, que saco, acabei de levar 300 nãos em relação ao meu trabalho, e aí a hora que eu entro no quarto, eu vejo aquilo que eu tinha pedido pra ela arrumar, eu olho a cozinha e tinha pedido pra ela lavar, e ela não arrumou, ela não lavou, e aí realmente eu vou assim, sedenta, né, pra trocar com ela ofensas. Eu acho que é muito pesado. Agora, eu não sei, Lu, com relação à ideia de pais e mães, você tem suas amigas, você tem seus amigos. Na maioria das vezes, conta pra quem tá nos assistindo, a gente tem muito medo como pai e mãe que estranhos estejam conversando com vocês através dos jogos, das redes sociais. E eu gostaria que você contasse pra gente um pouco. Vocês são tão bobinhos assim? É fácil as pessoas estranhas chegarem em vocês com conversas assim, alucinadas, estranhas, com promessas? Isso é acessível, filha? É muito fácil você receber qualquer coisa, como eu falei, o Instagram, os jogos, sabe? Você tá lá, de repente você liga o jogo no sentido... A escola? Sim, a escola também, mas tipo, falando que você tá falando... Esqueci, peraí. A gente tá falando sobre essa questão de as pessoas acessarem vocês. A gente tem muito medo que pessoas ruins, né, conversem com os nossos filhos. Gente, querendo ou não, alguma vez vai chegar alguma mensagem estranha que, tipo assim, a pessoa vai ficar sem entender. Normalmente eu falo pra você ou eu bloqueio, sabe? Tipo, fico assim, oxe, que é isso, sabe? Mas, tipo assim, eu não posso falar por todo mundo. Porque não é todo mundo que tem essa consciência de saber o que é errado. Às vezes a pessoa tá lá no jogo, de repente, a pessoa do jogo fala assim, me passa seu número, onde que você mora, qual é o seu endereço? E você fala, tipo assim, do nada, na boa, tipo, nem vem do perigo, sabe? Então, é uma questão de ter... Então quer dizer que, sim, esses espaços são espaços para pessoas malfeitoras, de má fé, entrarem e afetarem vocês. Para isso você tem que treinar seu filho e não proibir. Né? Essa é a questão. Vamos começar a falar um pouco do mundo como ele tá, do novo normal, como a gente tem chamado. Eu sou uma mãe que acredito muito que eu preciso passar para ela o máximo de informações. E eu desbaratino, na maioria das vezes, no caso dela, aqueles desejos meio alucinados de adolescente. Ela já me pediu piercing, ela já me pediu para pintar o cabelo de roxo, amarelo. Meu piercing, meu sonho. Meu sonho é um piercing. E eu, assim como já pediu pra ir pra festas, não sei o quê, e eu olhei pra ela e falei, filha, não dá, não vai, não pode, não quero, não é a hora. Mas eu entendi que eu não posso fazer de conta que o desejo dela é menor. É como quando eu percebo que muitos adultos olham pros filhos e não permitem que os filhos expressem o que eles sentem. Até o momento que a gente passa por situações muito degradantes, que é uma coisa que eu evito ao máximo pra que não aconteça com a minha filha. A Luísa já é uma
uma Instagramer, é uma pessoa pública que tá aí conversando, se posicionando. E aí, Lu, a gente podia falar que uma das dificuldades que a gente entende na relação do tal pai, tal filha, tal mãe, tal filha, assim por diante, é que sim, há muitos amigos, amigas suas já reclamaram de olhar para nossa relação, de você falar que você tem uma relação que conversa com a mãe, Sim. troca ideia, e aí eles falarem pra você o quê, Lu? Porque no meio disso tudo, gente, qual é uma questão importante? Nós temos adolescentes, sim, se cortando, se automutilando. Por causa de tudo isso, porque não se sentem bonitos, não se sentem ricos o suficientes, e porque, olha lá, os pais, o quê, Lu? Conta um pouquinho de uma experiência que você tem, eu sei que você tem, não vai dar nomes, mas vamos lá, vale a pena a dica. Já tive amiga que se automutilava e era, tipo assim, bem triste, sabe? Porque eu via que ela não tinha a mesma relação que eu tenho com a minha mãe, sabe? A mãe dela era uma pessoa rígida, assim, não era rígida, tipo, deixava ela ir pra festa e tudo mais, mas não tinha o que eu tenho com você, sabe? Ela não era tão aberta com a mãe dela. Aberta pode ser o conceito humana. É diferente. Às vezes você olha para os seus filhos e dá bom dia, boa tarde, o que você quer comer, o que você quer vestir, mas você nunca tá ali perto, voltando no teu tempo e se pondo como um adolescente. Sim. De olhar e perceber que tem alguma coisa acontecendo. Às vezes eu observo um som diferente, uma voz diferente e eu chego perto, para vigiar, lógico. Mas a minha intenção é observar. Então tem muitas coisas que quando eu vejo a minha mãe aqui, né, sua avó na nossa casa, eu vejo que ela não tem um pingo de paciência, porque ela é super rígida. E aí eu vejo ela e o irmão fazendo brincadeiras bobas, mas eu entendo que aquilo é um time deles. A minha mãe já se sente ofendida. Então talvez o conceito seja esse. Alguns pais são muito rígidos, eles não permitem que os filhos sejam crianças, eles mesmos, entendeu? Nem a causa de ser criança, serem eles mesmos, porque eu acho que o que acontece, gente, eu vou falar aqui uma verdade. Pais muito rígidos criam pessoas mentirosas. Estranho isso, né? Forte isso. É forte porque, tipo assim, você vai achar... Você começa a perceber que essas suas amigas, esses seus amigos, eles fazem Elas isso. Elas são muito mais fogo do que eu. É sério, gente, é até tenso, sabe? Porque você fica tipo assim, gente... O que ela tá querendo provar? O que ela tá querendo experimentar com tanta necessidade? Bom... Eu acredito, Lu, que o nosso time tá chegando. Aqui no programa, o nosso bate-papo é aberto para que você venha. E vamos fazer os convites, né? As lives no Clube da Borboleta, que é um grupo de Facebook, estão acontecendo aos sábados, às 14 horas. E a Luísa, ela faz uma extensão, depois desse bate-papo que ela conversa, né? Hoje, inclusive, que você tiver a oportunidade, se não é o dia da live, você vai lá, encontra os programas gravados, né? Porque as lives ficam lá no grupo do Facebook. Gente, é muito bacana. É muito legal. Chamo vocês. Logo depois que a live da Luísa termina no Clube da Borboleta, a Luísa faz uma outra live que também é lá no Instagram dela, Luísa Pedrosa Oficial, e aí ela convida uma psicóloga. E aí o bate-papo com a psicóloga é para ajudar a gente a entender de uma maneira até talvez mais didática, né, Lu? Sim. Esses assuntos relacionados à criação de filhos e principalmente filhos adolescentes. Sim. Luísa, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Mulheres. Obrigada ao pessoal que estava assistindo, né? Aí. Gente, muito obrigada. O Entre Mulheres agradece mais uma vez a sua presença aqui. Acompanhe as nossas redes sociais e esteja conosco nos próximos programas. Um grande beijo. Beijo, gente.